nós somos de manhã, participamos de manhã, e nós recebemos uma plaquinha, né, do presbitério, né, em homenagem, não é, aos 60 anos, né, e também pela igreja pertencer ao presbitério. A plaquinha diz assim: o presbitério de Belo Horizonte, por ocasião das celebrações dos seus 60 anos, concede à preciosa igreja presbiteriana do Jardim Canadá, coluna e baluarte da verdade, por meio do seu conselho, uma moção de gratidão pela existência e relevância na abençoada trajetória do nosso concílio. Belo Horizonte, 26 de novembro de 2022, presidente do presbitério, presbítero Elias Alves Ferreira. Irmão, nós ficamos muito honrados com isso aqui, né? em receber, né, essa menção, né, em reconhecimento, né, do trabalho dessa igreja durante, né, a sua caminhada aqui no bairro, né? A igreja tem 10 anos aqui, ou 12 anos, completa agora dia 2 de dezembro. E o presbitério reconhece, né, o trabalho árduo desses pastores, presbíteros e diáconos que passaram por aqui. Foi uma festa muito bonita, muito singela, muito simples, mas muito caprichosa, né? Onde muitos presbíteros estavam presentes, muitos diáconos estavam presentes, né? Foi uma celebração muito, muito bonita, muito graciosa da parte de Deus. Pregou ontem pela manhã o secretário executivo do Supremo Conselho, né, o pastor Arivaldo, né? A palavra muito boa, a palavra dele, pertinente ao contexto, à nossa época, celebrando esses 60 anos de vida do presbitério. Então, nós nos sentimos assim muito honrados, né, com essa menção, né, esse reconhecimento. Seria só, antes de nós começarmos aqui, antes de nós concluirmos aqui a nossa lição do domingo passado e abrimos a nossa nova lição aqui hoje. Irmãos, nós estamos caminhando nos fundamentos da fé, né? E nós saímos um pouco da teologia, propriamente dita, e entramos mais na parte da igreja, da sua organização da igreja. E nós começamos a nossa aula no domingo passado sobre o sistema presbiteriano de governo. O que significa isso? Né? O que significa a palavra presbiteriana, igreja presbiteriana, o que significa isso? É uma placa que informa para quem passa e lê o tipo de governo da igreja. Simplesmente isso, mais nada. O governo da igreja é formado por presbíteros. Então, os presbíteros dirigem a igreja com a cooperação dos seus diáconos. Então, essa placa informa isso. Essa igreja, ela é dirigida por presbíteros que são eleitos pelos membros da igreja para governar a igreja, são seus representantes. Então, nós vimos isso aqui, né? Toda essa, como funciona a igreja, o presbitério, o sínodo e o Supremo Concílio. Há uma cadeia de hierarquia de poder aí, no bom sentido, poder eclesiástico, né? A esfera máxima é o Supremo Concílio, onde se reúne todos os sínodos que representam as igrejas, que representam os presbitérios e que representam as igrejas. Então esse é o órgão máximo da igreja, que é formado por delegados que são eleitos, são apontados pelo presbitério e são eleitos delegados pelo sínodo e são enviados ao Supremo Concílio e lá são tratadas todas as questões teológicas e organizacionais da igreja, respeitando a sua Constituição. Nós temos uma Constituição, uma lei. E essa igreja aqui, ela é regida por essa lei, né? Não só a lei, mas ela também é regida pelo regimento. Nós temos aqui 2 regimentos aqui, claros, não é? Nós temos aqui o Código de Disciplina e nós temos aqui o princípio de liturgia. Então temos a Constituição, o Código de Disciplina e os princípios de liturgia. Está tudo aqui dentro, esse livrinho aqui. Então, tudo que nós fazemos aqui, irmãos, a liturgia, o culto, a forma que a gente governa a igreja, a forma que os diáconos administram as igrejas, estão tudo baseado e fundamentado nesse livro, e esse livro está fundamentado sobre a Escritura. Né? Então, isso aqui está assim, ó, a Constituição máxima e a Constituição derivada da Escritura. Está tudo aqui dentro. Todos os princípios que estão aqui estão fundamentados aqui, senão não teria nenhuma razão
Por que presbíteros e diáconos? Quando você abre a Escritura, você vai ver isso claramente. Né? Paulo falando com os presbíteros, Paulo falando com os diáconos das igrejas. Então a nossa igreja copiou esse sistema de governo. É o melhor? A gente não sabe dizer isso. Mas é bíblico, a gente pode dizer que é bíblico. Porque em todas as igrejas que foram criadas por Paulo, Paulo instituiu pastores, presbíteros e diáconos. Então ali havia um conselho formado para administrar a igreja. E a gente segue isso. Falamos aqui também que existem vários tipos de governos em algumas igrejas. O governo episcopal, onde o pastor dirige tudo. Né? Vimos os perigos disso, né? Que eles têm sobre si uma carga muito grande. Apontamos para Moisés, quando caminhava com o povo no deserto. Moisés ficava exausto, porque passava o dia tratando de questões domésticas, né? Das tribos, do povo. Jetro viu aquilo, que era o seu sogro, e disse, olha, você vai morrer antes do tempo. Você não vai dar conta, você não vai suportar a carga disso aí. Separa homens sábios, fiéis, para você dividir com ele essa autoridade. E Moisés seguiu o conselho de Jetro e dividiu, né? Ele dividiu a sua liderança, colocando homens sobre a administração das tribos e vinha só para ele casos assim excepcionais. E aí o povo caminhou durante todo o tempo isso aí. Então a gente viu até uma liderança compartilhada. Então o governo episcopal, o pastor, ele decide tudo. Está sobre ele, todas as coisas. Vimos também aqui o governo por assembleia, onde a assembleia decide tudo. Não é o pastor que decide, não é um conselho, é a assembleia que decide tudo. Vimos também os problemas disso aí. Porque todos os assuntos são trazidos à Assembleia. Então imagina como isso é complicado, irmãos. Tratar disso em Assembleia, expor as pessoas. Vamos supor que fulano aqui adulterou. Então como isso vai ser tratado? Reúne-se a Assembleia, reúne-se o casal e vai se tratar aquilo na frente do casal e de todo mundo. Então é um horror isso aí. Para quem? Para o casal e para a igreja. Porque muitos não vão entender e vão falar muita coisa pesada, né, fora de contexto. Então, isso é muito ruim isso para a igreja. Então, qualquer problema é decidido em assembleia. Né? Então, são os governos episcopal, o governo assembleano e o governo presbiterial. Então, nós consideramos o governo presbiterial o mais adequado, o mais normal e o mais bíblico. Porque trata desses assuntos sob o conselho. Houve um adultério aqui. Vai ser tratado na igreja como assembleia? Não. O casal é chamado ao conselho, porque o conselho foi eleito pela igreja, então o conselho representa a igreja, e de acordo com os princípios da Escritura, vai tratar esse casal. E vai só avisar para a igreja, irmãos, o casal fulano de tal quebrou o sexto mandamento, né? Não adulterarás, né? É o sexto. Não adulterarás. Só isso. Mais nada. E a disciplina é dada pelo conselho para o casal. Isso é para a parte, né? Para a parte culpada na história. A parte inocente não, ela está livre, né? Ela não teve culpa, né? Então, esses assuntos assim críticos são tratados no conselho. Ainda nos governos presbiterianos, quais são os assuntos que são tratados pela Assembleia? A gente viu aqui, comprar imóveis, vender imóveis, fazer financiamento, alienar a igreja. Né? Então, isso aqui a Assembleia vai decidir. É melhor isso aqui. Então, são assuntos que a Assembleia participa. Então, vamos lá. Nós queremos pintar toda a igreja aqui. Então, vamos alienar a igreja ao banco. O banco vem aqui, faz uma avaliação. Né? Antes disso, a gente convoca a Assembleia. Nós queremos alienar a igreja para pintar a igreja. Vocês concordam com isso? Então, é colocado e há votação. Cada um vota individualmente. E vai vencer a maioria. Se a maioria disser que não tem alienação. Bom, é dessa forma que funciona. A igreja quer vender parte do terreno aqui. Assembleia convocada. Recebemos essa proposta, vocês são de acordo? Não. Então, acabou. Então, vocês estão vendo que tem assuntos que a Assembleia decide. Outros não. O Conselho decide. E o Conselho é formado por quem? Por presbíteros. Quando o Conselho se reúne, todos são presbíteros. Todos. Inclusive o próprio pastor. A palavra presbítero e pastor tem a mesma
mesmo significado. Pastor, presbítero, bispo. É a mesma coisa. Então, quando o conselho se senta, todo mundo ali é igual. Eu não tenho preeminência sobre o Moreira e Tiago. Não, nenhuma, por ser pastor. Né? E o conselho decide. O conselho que decide. Às vezes, né, eu coloco minhas ideias e o conselho diz que não. E eu tenho que me submeter. O conselho votou que não. E às vezes eu coloco minhas ideias e o conselho, né, aprova elas. Então, existe essa discussão, né, em assuntos relacionados à teologia e à administração da igreja. Porque isso está a parte do conselho, formado por presbíteros regentes e presbíteros docentes. O presbítero regente é aquele que administra a igreja, com apoio da diaconia. E o presbítero regente, ou docente, é aquele que trata da teologia da igreja. Ele que mexe com o ensino, com o estudo, com pregação, com as reuniões, com os avanços missionários. Isso aí está sobre o pastor. O pastor, ele é presbítero docente. O ensino está na mão dele. Então, quando há aqui professor da escola bíblica de crianças, tudo passou pela minha mão. O conteúdo, as pessoas, né, para a gente sentar e ver se vale a pena ou não, colocar se tem capacidade ou não. Isso é uma coisa normal na igreja. Normal na igreja. Ok? Entender isso aí? O nosso ponto de hoje tem a ver com a disciplina da igreja. Nós vamos tratar aqui um assunto hoje muito interessante, né, que fala de disciplina de membros, né, da igreja. Irmãos, toda igreja, ela carece de disciplina. Não existe igreja sem disciplina. Se tem igreja sem disciplina, deixou de ser igreja. Deixou de ser igreja. Porque são três marcas, né, fundamentais numa igreja cristã. Pregação fiel da palavra, administração fiel dos sacramentos e disciplina. Sem estes três pilares, a igreja não funciona. Não funciona. Se houver desequilíbrio em algum deles, não é igreja. É uma seita. É um grupo de pessoas que se reúne, né, em nome de Deus, mas que não tem características bíblicas de igreja. Tem que ter pregação fiel das Escrituras, tem que ter administração fiel do sacramento. Quais são os nossos sacramentos aqui, irmãos, da Igreja Presbiteriana? Nós temos dois. Quais são? Casamento e churrasco, né? Sim ou não? Vou botar isso aqui. Nós temos dois sacramentos claros, batismo e ceia. São os únicos. São os únicos, irmãos. Sacramentos fiéis, bíblicos e escriturísticos. Isso tem que ser bem administrado. A ceia, né, e o batismo. O nosso batismo é por aspersão. O batismo por imersão é pecaminoso? Claro que não, irmãos. Claro que não. Por quê? Qual é o elemento principal do batismo? A água. Tendo água, tem batismo. Não importa se você vai descer, vai afundar o membro na água ou vai aspergir sobre ele. O fato é que o elemento principal do batismo é a água. Não é? É a água. E a Bíblia não mostra isso. Né? Ela faz nós fazemos uma referência ao batismo por aspersão, né, pela tradição do Velho Testamento, onde eram aspergidos, as pessoas eram aspergidas ali. Então a gente pega aquela tradição e traz para a nossa aplicação aqui. Mas isso não quer dizer que o batismo por imersão é pecaminoso. Não é. Não é pecaminoso. Outra tensão em nossa igreja. Batismo de criança. Nenhuma igreja batiza criança, fora a igreja exceto a igreja presbiteriana. Mas por que nós batizamos criança? Alguém sabe a fundamentação? Não, também está aí. Mas por que qual é a fundamentação do batismo de criança? O batismo substitui o quê do Velho Testamento? Muito bem, a circuncisão. O batismo substitui a circuncisão. Com que idade Cristo foi circuncidado? Hein? Ao 8º dia.
Então, por isso nós batizamos criança. Esse é o primeiro argumento. Se o batismo ela substitui a circuncisão, as crianças eram circuncidadas naquela época ao 8º dia, então a gente batiza criança. É o primeiro fundamento. O segundo fundamento, porque nós batizamos criança. Pela herança dos pais na aliança. Nós não somos aliançados com Cristo, então os nossos herdeiros fazem parte dessa aliança. Então, o que vai simbolizar isso é o batismo deles. Mas, pastor, mas a gente não precisa se arrepender para ser batizado? A tradição não diz isso, não. Naquele contexto de Atos ali, eram todos adultos ali, mas também havia crianças ali, haviam pessoas ali, famílias que tinham filhos e foram batizados do mesmo jeito, porque eram crianças, porque a família fez parte da aliança com Deus. Então, as crianças eram atingidas por isso, elas eram herdeiras disso aí. Então, por isso nós batizamos crianças, irmãos, por esses dois fundamentos. Primeiro, a questão da circuncisão, e segundo, pela herança que elas recebem dos pais, para os pais pertencerem à aliança com Cristo. E aí, como é que fica depois? Não, quando ela é adulta e reconhece o seu pecado, ela vai fazer a sua profissão de fé. Ela vai chegar dentro da igreja e dizer, olha, eu reconheço que eu sou pecador, me arrependo dos meus pecados e agora passei aqui em Cristo. Ela não precisa ser mais batizada, porque ela já foi quando criança. Então, o vínculo do batismo ao arrependimento tem fundamentação? Tem, mas não é a única fundamentação. Nós também temos a profissão de fé daqueles que foram batizados quando crianças, que se arrependem dos seus pecados, porque eles fazem parte da aliança, mas fazer parte da aliança não significa que são salvos. Então elas tomam conhecimento de que são pecadores, se arrependem e vêm diante da igreja e professam a sua fé. Eu creio em Cristo agora. Agora eu entendo. Eu entendo que eu sou pecador e Cristo me salvou, e me lavou, e me justificou diante de Deus. Ela professa a sua fé. Mas ela já foi batizada. Pois não, Tiago? Sobre. Muito bem. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito bem. Os pais são responsáveis de caminhar com o filho no temor do Senhor. Quando ele crescer, ele vai professar a sua fé automaticamente. Automaticamente. Deu para entender, irmãos? Então, batizar a criança e não batizar a criança como adulta, eu não tenho problema também com isso, não. Algumas igrejas batizam só os adultos, quando elas são adultas. É uma liturgia, é um princípio lá também, é escriturístico, não vejo nenhum problema. Como também, não vejo nenhum problema também você batizar as crianças. Não vejo. Tem fundamento para isso? Existe fundamento bíblico, está lá. Não é? Isso aí seria um problema. Não é? Isso depende do governo da igreja. Então a gente tem que respeitar isso aí. Todos são crentes? São. Todos são salvos em Cristo? São. Devemos respeitar? Claro, irmãos. Devemos respeitar. Não estamos aqui para criticar denominação nem liturgia nenhuma, a não ser aquelas que vão de confronto à palavra do Senhor. Aí a gente vai ter que pontuar, vai ter que se posicionar. Não, isso aqui não é bíblico, então eu não vou caminhar por aí. Não vou caminhar por aí. Hoje nós vamos tratar de um tema muito tenso, disciplina eclesiástica. Nós precisamos de disciplina, irmãos. Se você disser que não, você não entendeu nada. Volta para o começo, dá um reset em tudo que você aprendeu, volta para o começo, para você perceber que você é pecador. E não existe esse pecador que não necessite de disciplina. Não tem esse na face da terra. Não tem esse cristão que não necessite de disciplina. Todos nós somos pessoas disciplináveis e devemos ser pessoas disciplinadas. E devemos estar com o coração aberto a isso. Mas, como a disciplina ela mexe com o nosso orgulho, muita gente se rebela quando é chamado dentro do conselho para ser disciplinada. Por alguma atitude, por alguma palavra, por alguma posição, mas o fato é que a igreja ela precisa disciplinar os seus membros. E o pastor também precisa de disciplina. Agora, quem disciplina o pastor?
Hein, irmãos? Quem vai disciplinar o pastor? Ora, se há um conselho, ele é responsável por isso. Então o conselho ele pode receber qualquer denúncia ou qualquer informação a respeito do pastor, das suas atitudes, do seu caráter, que viu em algum lugar, presenciou, até dentro da igreja também. Então o conselho é o local para você depositar isso, não é para depositar entre os membros da igreja. Porque vai virar fofoca. Recorre ao presbítero, conversa com ele, informa ele. Olha, eu presenciei isso do pastor. O conselho se reúne, chama o pastor, não é, para conversar, e se realmente houver isso aí, o conselho faz uma carta denunciando o pastor ao presbitério. Porque eu sou membro do presbitério, eu não sou membro da igreja, e quem vai me disciplinar é o presbitério. Porque ele é responsável por mim, é ele que me fiscaliza, é ele que me pastoreia, é ele que me disciplina. A igreja não pode disciplinar o pastor, pode chamar, exortar e encaminhar a denúncia para o presbitério. Esse é o modo correto de fazer isso aí. Mesmo o pastor se arrependendo, não, mas nós vamos ter que informar ao presbitério, porque é caso de disciplina. Qualquer coisa, por exemplo, um deslize teológico aqui, muito grande. O pastor é chamado ao conselho, pastor, infelizmente o senhor, isso aqui não é tradição apostólica não, doutrinária não, tem alguma coisa com a sua teologia. Não, mas então ele começa a discutir, então o pastor vamos fazer o seguinte, a gente vai encaminhar essa denúncia ao presbitério, você resolve lá com eles. Pronto, resolveu o problema. Resolveu o problema. Aí o presbitério vai atuar para disciplinar o pastor, ou tira de campo, ou exonera, não é? Ou disciplina ele e manda alguém para cá para assumir o pastoreio da igreja e deixa o pastor em disciplina, até que a coisa seja consertada. Então nós vamos trabalhar isso. É doloroso, irmãos? É, mas é necessário demais da conta. Demais da conta. Então vamos lá, eu estou seguindo aqui o livro do Adão Carlos e do Alderi Souza, o que todo presbiteriano inteligente deve saber. Então nós vamos tratar do assunto da disciplina aqui no capítulo 12 do Sistema Presbiteriano de Governo. Toda igreja deve ter disciplina, toda ela, sem exceção. Se é uma igreja fiel à Escritura, tem que haver disciplina dentro dela. Né? Os presbíteros e os diáconos e o pastor, eles devem estar tomando conhecimento das coisas, dos fatos, da realidade, dos membros da igreja. Isso é o pastoreio. Pastoreio não é só ir na sua casa orar por você e chegar lá fazer uma devocional. Não é só isso, irmãos. Não é só visitar os enfermos. Não é só dar cesta básica. Não, isso faz parte, faz. Mas o pastoreio eficiente, ele vai abranger tudo isso aí, inclusive o testemunho pessoal de vocês. Então, se a gente sabe, ou se a gente foi informado, ou se a gente recebeu a confissão de algum membro da igreja por um pecado, tem que ser tratado isso aí. E como é tratado isso aí? Disciplina. O que significa a palavra disciplina? Em nosso contexto, é um termo muito pejorativo. Eu lembro muito da época de escola. Quando eu era criança, eu era muito inquieto. Eu tinha aquela síndrome da hiperatividade, irmãos, eu não parava quieto. Eu tomava um remédio para asma, naquele contexto, na década de 60, 70, e o remédio me deixava hiperativo. Eu subia pelas paredes. Eu não conseguia ficar quieto e parado, o remédio que eu tomava. Então, irmãos, eu não parava quieto em ficar sentado uma manhã inteira numa sala de aula, eu não dava conta. Eu não dava conta, por causa desse medicamento que eu tomava. Depois foi que foi descoberto isso, aí eu fiquei mais normal. Mas até então, e sempre eu era chamado pela diretoria para ser disciplinado. E meus pais também não davam conta disso, que era a reação ao remédio. Mas era necessária aquela disciplina. Então, a gente que é pai, a gente também sabe disso. Se a gente não disciplinar nossos filhos, vão ser sem limites, vão ser os rebeldes a vida inteira. Eu lembro lá em casa que eu usei a palmada várias vezes com ele, mas batia no bumbum assim com vontade mesmo. Usava uma chinela havaiana para ser mais macio, para não
Mas iam para disciplina. E, olha, era rapidinho, irmãos. Tem fase, tem ocasiões que não tem como a gente deixar passar isso aí. Nós temos que bater. Mas bater da forma moderada e ponderada. Explicando por que vai bater. Olha, você fez isso, isso e isso. Isso é errado. Você já foi educado para não fazer isso. Rafael, não meta o dedo na tomada. Porque no dia que você meter, você vai levar um choque que você pode morrer. Que lá em João Pessoa era 220. E mata mesmo. Aqui é 110, você ainda consegue escapar. Mas 220 o choque é muito forte. Irmãos, não tinha outro. Ele não podia ver um buraco de tomada. Ele ia lá com o dedinho. Puf! Então foi o que a gente fez. A gente avisou 3 vezes. Na quarta, quando eu peguei, você fez pela 3ª vez. Agora você vai apanhar. Para você aprender que não pode pôr o dedo ali. Vai, vem aqui. Aí deitava no meu colo e ó, agora vamos orar. E depois soltava. Pronto, acabou o problema. Corrigiu o problema. Logicamente, seria muito bom a gente fazer isso com os adultos, né? Vamos lá para o conselho. Você vai levar umas palmadas hoje, porque você fez isso mais de uma vez, para ver se corrige. Mas, irmãos, infelizmente, né, a disciplina hoje é outra, né? Então vamos lá. Diz assim o livro: os concílios exercem funções administrativas e judiciárias. Os membros da igreja e os oficiais estão sujeitos à disciplina aplicada pelo conselho. Os membros, né, e os oficiais da igreja estão sujeitos à disciplina do conselho. Né? Toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Então essa é a finalidade da disciplina. A honra de Deus, primeiramente, e corrigir os culpados para que caminhem de forma saudável e santa. As penas podem ser admoestação, você chama de moesta. O que é admoestar? É você, cara, você pisou na bola, cara. Você pensa um pouco o que você fez. Olha só o que você fez. Analisa as coisas, pensa antes de agir. Então você está admoestando ali, chamando ele para você mostra o erro dele e faz a demonstração. Né? Que consiste em chamar a atenção à ordem o culpado, verbalmente ou por escrito, de modo reservado, exortando a corrigir-se, de modo reservado. Não é no meio da igreja, não é lá fora no salão, não. Eu não posso expor o erro das pessoas, nem as outras pessoas. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, irmãos. É uma coisa reservada, a gente preserva a vida da pessoa da comunhão. Isso é tratamento, isso é muito saudável. Não é? Eu lembro uma vez que eu estava na igreja batista, né, e houve um escândalo muito sério lá, não é? E isso foi levado à Assembleia. Irmãos, vocês não imaginam o transtorno, a dor e a convulsão que aquilo promoveu. Era um assunto muito grave, não é? de homossexualidade entre uma mulher e outra. Isso foi denunciado, né? E ninguém sabia. Então o pastor reuniu a assembleia e trouxe as duas e tratou. Nossa, foi assim, eu saí de lá assim, quebrado, arrasado, pela maneira que foi tratado, que não precisava daquilo. O que aconteceu, irmãos? Dá um chute aí o que aconteceu depois dessa assembleia. O que aconteceu com a igreja? Hein? A igreja rachou, irmãos. A igreja rachou pela atitude e o modo que ele foi tratado. Rachou a igreja. Acabou. As pessoas que pensam, não vou ficar aqui. Porque eu posso cair na mesma coisa e vai ser tratado assim, eu não quero. Irmãos, rachou. No outro domingo, tinha menos da metade na igreja dos membros. Porque não é para ser tratado assim, irmãos, esse tipo de coisa. Isso não tem fundamentação nenhuma. Isso expôs as pessoas ali. E não só as expor. As pessoas, o pai, a mãe, as irmãs das pessoas envolvidas. Um era inocente e a outra era culpada. Então imagina só, a culpada também,
o marido, a filha, o filho, papapá, todo mundo lá. Imagina só o desastre que foi. Em vez de trazer, de tratar, né, e de trazer cura, não, estourou todo mundo. Por isso tem um conselho, para suportar essas coisas aí, tratar isso com princípios bíblicos. Por exemplo, se o conselho não é maduro para isso, convida outros pastores desses conselhos para vir tratar aqui com a gente. Eu não tenho nenhum problema com isso. Se o assunto foge da minha capacidade, da minha maturidade, não preciso procurar alguém para vir tratar isso aqui. Eu vou convidar, vou chamar outros pastores para vir tratar aqui junto. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que nós vamos tratar isso aqui? Para não deixar a coisa arrebentar com a igreja, porque acontece isso. Acontece isso. Então vamos lá. Admoestação. Vem segunda disciplina, afastamento da comunhão, que consiste no impedimento de participar da ceia, da Santa Ceia, das assembleias, de exercer e de exercer qualquer atividade na igreja. Não é? Esse afastamento aqui da comunhão, não é? Hoje já há uma ponderação aqui. Já há uma ponderação aqui. Por quê? Você chama a pessoa para disciplinar. Ela aceita a disciplina, ela se arrepende do que fez. Não é? Então, se houve arrependimento, por que ela vai sair da comunhão, da ceia do Senhor? É uma questão a ser pensado sobre isso. Pense em Judas. Né? Judas comungou ou não? Judas Iscariotes, na última ceia do Senhor. Comungou, irmãos. E Jesus chamou ele ali ao arrependimento, mas ele não se arrependeu. Ele não foi excluído da ceia. Jesus sabendo de tudo aquilo ali. Então, essa exclusão da ceia, irmãos, hoje não é, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Se houve arrependimento genuíno, né, esse irmão não deve sair da ceia, ele deve deixar de exercer as funções que ele exercia. Aí eu concordo. Não, você é professor, então você vai ser, vamos tirar você durante aqui uns 3 meses. E não deve ser uma disciplina longa demais, porque você vai afastar o irmão. E deve haver acompanhamento com ele. Nós vamos tirar você aqui uns 2 meses das suas atividades para você estar, não é? E a gente colocando tarefinhas. Estude o livro tal e faça um resumo da carta tal, né? Veja as mensagens que estão lá. Então a gente começa a colocar atividades devocionais para que ele, não é, leia e cresça na fé. Então nós temos aqui afastamento da comunhão. E temos aqui, por fim, a exclusão, né? Que consiste na eliminação do membro do rol da igreja. Os pastores estão sujeitos a disciplinas aplicadas pelo presbitério. Quais? Admoestação, afastamento da comunhão e exclusão. É a mesma coisa. Só que quem faz é o presbitério, não sou eu. Aqui na igreja o conselho faz isso aqui. Essa exclusão, irmãos, é muito dolorosa. Por quê? Porque não houve arrependimento. Não houve arrependimento. A pessoa é tão orgulhosa que não aceita a disciplina. Não é? Eu passei por situações como essa. Né? A gente chamar o irmão, sentar com o irmão, o conselho, olha, isso, a sua disciplina é essa aqui. Ele bateu o pé, eu não aceito disciplina de ninguém aqui. Isso dentro do conselho da igreja. Irmãos, pensa um pouco, você está movido pelas emoções, não é? Então pensa um pouco, né? Não toma atitude. Então o conselho chega a esse nível, não toma esse tipo de atitude, não. A gente está tratando de sua vida. A gente vai te acompanhar. Não faz isso, não. Eu não aceito, ninguém me disciplina, não. Nem meu pai me disciplina. Aí a coisa complica, né? A coisa complica. Aí não tem como. E a gente ainda deu um prazo. Não, vamos se reunir semana que vem, ou daqui a 15 dias, você está com o coração mais aquietado, mais apaziguado, né? E se marca a reunião, ele não vem. Então, irmão, não tem outra. Não tem outra opção para a gente, assim, dolorosamente. E você vai ter que excluir o irmão. Isso é muito triste. É muito triste. Isso aí. E foi o que aconteceu. Né? Foi o que aconteceu. Ele, por si mesmo, se excluiu. Sumiu da igreja. A gente esperou 6 meses ainda, né? Mas não teve jeito. Ele subiu da igreja. Porque não aceitou a disciplina. E ele estava completamente errado. O que ele fez foi assim, não foi
não foi louvável o que ele fez e foi contra todos os princípios do Evangelho. Né? Então, não foi pecado de adultério, não foi nada disso, não. Foi uma coisa dentro da igreja, né? Uma atitude dele com algumas pessoas, né? Tá lá. Vamos lá. O conselho e o presbitério, quando vão tratar de disciplina de seus membros, transformam-se em tribunais. Isso aqui é interessante. A pessoa denunciada tem total liberdade para se defender. Olha que coisa bacana. E se for disciplinada e julgar a disciplina injusta, poderá recorrer ao concílio imediatamente superior, pedindo reforma ou anulação de sua disciplina. Então, foi disciplinado aqui. Se ele não concordar, ele pode enviar uma carta via conselho para o presbitério, pedindo que é a organização superior ao conselho, pedindo que seja anulada ou seja revista a sua disciplina. Isso acontece muito, acontece. Mas o presbitério sempre respeita, eu vou dizer isso aqui já, entre aspas aqui, sempre respeita a decisão do conselho. A não ser uma coisa muito, muito esdrúxula, né? muito assim, fora do normal. Não, pastor, o presbitério, o conselho me condenou à morte. Aí tem que haver intervenção do presbitério. Não, isso não é disciplina que se aplica ao membro da igreja. Então ele vai intervir aqui, né, e vai fazer isso aqui. Se o recurso for encaminhado ao presbitério, este se reunirá em tribunal para julgá-lo. O sínodo, que é uma instância maior, e o Supremo Conselho, que está acima do sínodo, tem o seu tribunal de recursos, cuja função é julgar em nível de recursos os processos de disciplina que subirem até eles. Então, a coisa pode ir subindo até o Supremo Conselho. Se o presbitério não aceitou, você não aceitou o que o presbitério quis, você pode recorrer ao sínodo. Se o sínodo também não aceitou, você pode recorrer ao Supremo Conselho. O Supremo Conselho é a última instância. Então, você tem essas instâncias para recorrer da sua disciplina. Mas, irmão, geralmente, né, a disciplina do conselho, né, ela realmente põe um fim, né, nos fatos, né, nos ocorridos. Porque é uma disciplina, não é, se forem homens maduros, uma disciplina bem amorosa, não é, e bem didática. Né? A gente não pode esmagar as pessoas. A gente não pode pisar nelas e ficar... Não. A disciplina não é para isso. O que significa a palavra disciplina? No contexto bíblico. Disciplina significa o quê? Em nosso contexto, né, é bem pejorativo. Né? É bater, é excluir, é botar ali de castigo e tal, aquela coisa toda. Né? Mas o que significa disciplina no contexto bíblico? Hein? Chamar para junto. Continuar formando o discípulo. Chamar para junto. Vem cá, a gente vai caminhar com você aqui. Sobre a nossa jurisdição na sua vida. Nesse contexto aqui. A gente não pode penetrar demais na vida das pessoas, porque isso também não é bíblico. Mas naquela área ali a gente pode penetrar, porque houve, não é, falha ali. Né? Então vamos tratar da forma correta e educada ali. Então disciplina é chamar para junto. Colocando parâmetros, colocando normas e princípios para que o disciplinado cumpra aquilo ali, para tratamento dele. Né? Irmãos, é um momento alegre, não é um momento alegre na igreja, mas é necessário. É necessário. Os concílios também podem sofrer disciplina. Os conselhos, nós aqui. Quando agem fora das normas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Apenas os concílios podem... As penas dos concílios são repreensão. Quando nós aqui agimos errado em alguma coisa na igreja, o concílio, o presbitério nos chama. Ou envia para cá uma comissão específica para tratar do assunto. Né? É uma repreensão em exortação, né? que consiste na reprovação formal de faltas ou irregularidades com ordem terminantemente de serem corrigidas. Não é? Por exemplo, eu comecei aqui a ministrar a ceia aqui com candelabro, com chofar, eu trouxe para a Arca da Aliança, para fazer parte aqui da ceia do Senhor. Então, os presbíteros denunciam essa... a gente aqui está em concordância disso. Algum membro vê isso aqui e diz, olha, isso não faz parte da liturgia da Igreja Presbiteriana, eu vou denunciar. E vai ao presbitério e diz, olha, está acontecendo isso lá na Igreja Jardim Canadá.
A denúncia, irmãos, tem que ser assinada. Não é denúncia vazia. Não existe isso. Toda denúncia tem que ter um responsável. Tem que ter uma assinatura, ou verbal, ou por escrito. A recomendação é que toda denúncia seja por escrito e assinada por quem denuncia. Porque se evita a fofoca e disse-me-disse e se responsabiliza aquele que denunciou. Porque caso seja uma falsa denúncia, ele vai ser disciplinado, aquele que fez a falsa denúncia. Então tem que ser por escrito, com a assinatura embaixo, com a subscrição. Marcelo Germano, papapá. Então torna você responsável pelos seus atos perante o conselho. Então nós temos aqui a repreensão dos conselhos. Nós temos aqui a interdição, que consiste na privação temporária das atividades do conselho. Então o conselho aqui pisou na bola. Quando eu falo que o conselho é o pastor e os presbíteros. A coisa foi tão grave que a denúncia foi tão grave que necessita de uma interdição. Então o conselho é suspenso e o presbitério envia para cá, não é, homens que formem o conselho, que interditam o conselho, que assumam o conselho, que consiste na privação temporária das atividades do conselho. Então eles mandam para cá, não é, pessoas que assumam aqui o conselho, até que o conselho seja tratado. E depois tem a dissolução. Então, quando o erro é gravíssimo e que a interdição não deu resultado, voltaram a fazer as mesmas coisas, não é? Então existe uma dissolução, não é, que extingue o conselho. Aí é quando a igreja está completamente, irmãos, sem qualquer pé e cabeça e propósito. Deixou de ser igreja. Não é? O conselho não cumpre o seu papel, não participa das reuniões do presbitério, não faz suas atas, é tudo de qualquer jeito, não tem suas reuniões. Não é? Então, aí o que é que acontece isso aí? Acontece uma dissolução, a igreja não tem como mais persistir como igreja, porque passou pela interdição e não resolveu. Então aí é uma dissolução. O conselho se dissolve. A igreja permanece? Pode permanecer, mas não tem mais conselho. Ela passa a ser uma congregação de uma igreja que assuma a igreja. Ela deixou de ser igreja, porque dissolveu o conselho da igreja. Então tudo isso são disciplinas da nossa igreja. Né? E isso é para o bem da igreja. Então vocês aqui são fiscalizadores, né, no bom sentido, da igreja, da sua conduta, da sua liturgia, da pregação, da ceia, né, dos princípios litúrgicos, né, da ordem de culto. Né. Vocês têm que estar atentos a tudo isso. Né, se o pastor prega da forma correta, se o conselho se reúne de uma forma periódica, se os assuntos são tratados dentro da igreja, né, se as denúncias dos irmãos são chamadas ao conselho e são corrigidas. Tudo isso vocês têm que estar de olho. Né? De um bom sentido, não é uma coisa... você não é um fiscal aqui, não estou falando isso não, mas observar esses princípios básicos da igreja para que ela caminhe, não é, no seu papel como igreja do Senhor. Né? Isso me encanta, irmãos. Isso me encanta. Porque tem um prumo para eu seguir. Eu não estou solto na buraqueira. Eu estou caminhando em uma estrada onde tem marcação de um lado e do outro. E tem uma faixa no meio. Não ultrapasse em faixa dupla. Observe a sinalização. Não sai da estrada. Então está aqui a escritura, a disciplina, a liturgia. Está tudo aqui, ó, me guiando. A pregação correta, o ensino correto da igreja, as reuniões corretas com liturgias corretas, os oficiais também caminhando direitinho. Então há um prumo aqui para a gente, para que a gente não descambe, né, de um lado para o outro. Né? Principalmente teologicamente, que é muito fácil isso. Descambar teologicamente. Né? Ok? Então, irmãos, está aqui os nossos... Então, para se orientar no governo da igreja, os concílios têm a Constituição, o Código de Disciplina e os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Está tudo nesse livrinho aqui.
Tudo aqui. Esse aqui é o nosso documento máximo de organização da igreja. A Constituição traz as normas administrativas. O Código de Disciplina, as normas para disciplinar eclesiasticamente os membros da igreja, dos pastores e dos concílios. E os princípios de liturgia, as normas para o culto e administração dos sacramentos e das cerimônias eclesiásticas. Quais são nossas cerimônias eclesiásticas aqui? Temos quais? Se nós temos 2 sacramentos, nós temos 2 cerimônias eclesiásticas. Batismo e ceia. É uma cerimônia eclesiástica. Batismo, cerimônia eclesiástica. Casamento é cerimônia eclesiástica? Sim ou não? E muita gente confunde isso, né? Não. Como funciona o casamento na igreja presbiteriana? Qual é o fundamento do casamento na igreja presbiteriana? O casamento civil, irmãos. Civil. Mas por que a gente reúne aqui, aí é um culto de celebração pelo seu casamento? Então muita gente faz casamento com culto religioso e o civil junto, né? Eu não gosto muito disso, acho muito confuso e muito demorado essas coisas aí, que tem um monte de gente passando na livre. Então, qual é a minha recomendação? Case no cartório, traga a certidão, e a gente marca aqui o seu culto aqui de celebração do seu casamento. Só isso. Mas não é uma cerimônia, não é como diz aqui não é uma cerimônia litúrgica, né? Como a ceia e o batismo. É apenas uma celebração, né? Um casamento. Deu para entender ou não? Então, quer casar aqui na igreja? Casa primeiro no civil. Depois vem aqui, a gente casa aqui. Então, nós vamos ter um casamento aqui dia 10 de dezembro, se eu não me engano. Foi a primeira coisa que eu perguntei ao casal. Vocês já casaram no civil? Não, então não tem casamento na igreja. Não, pastor, a gente vai fazer tudo junto. Digo, olha, eu vou dar um conselho para vocês. Fica muito longo a cerimônia. Não faço isso, não. Casa primeiro no civil, vem para cá só. Vai ser uma cerimônia rápida, aqui no máximo 1 hora. Vai ser para vocês e para os seus convidados. Eles fizeram isso, né? Eles já estão casados no civil, então agora só, né, a celebração. Ok, irmãos? Então nós concluímos aqui. Peraí, vamos aqui uma coisinha. Mas os efeitos práticos vão depender da conduta dos que elegem e dos que exercem o poder. A conduta da administração da igreja da disciplina depende daquele que nós elegemos para ser nossos representantes no conselho e no presbiterato e no diaconato. Não é? Então, por isso que nós, irmãos, pedimos tanto que as pessoas que sejam apontadas ou aquelas que desejam a liderança sejam pessoas maduras, tenham princípios de maturidade e conheçam a Escritura, para que a gente caminhe junto aí numa uniformidade de entendimento. Não é? A gente caminha junto aqui. Então é muito sério quando nós vamos escolher os nossos presbíteros e os nossos diáconos. Escolham pessoas maduras, pessoas que, né, têm já uma certa experiência de vida e que conheçam, né, a palavra de Deus. Bom, encerramos esses assuntos da disciplina e nós vamos passar aqui ao nosso novo assunto, a Igreja de Cristo. Vamos tratar aqui sobre a Igreja do Senhor. Tá. Encerra de quê? 11 horas? Temos a ceia. Esquecendo da ceia. Então, na próxima semana nós vamos tratar sobre a Igreja de Cristo. Conceitos bíblicos da Igreja, essência e caráter multiforme da Igreja, atributos da Igreja, marcas da verdadeira Igreja de Cristo e a conclusão. Então são temas aqui que tem a ver, irmãos, com a nossa igreja e com você. Então é um assunto de extrema importância, né? Conhecer, né, o que significa você pertencer a uma igreja. Porque você faz parte de uma igreja. Né? Porque você é membro de uma igreja. Né? Isso é um assunto bem espiritual, né? E bem prático. Né? Bem prático.
Você não está aqui porque você achou a igreja bonita, né? Que é um prédio bonito e tal, não. Você está aqui por alguma razão, além da estrutura física, né? Muito além do que é isso aí. Então é isso que nós vamos tratar aqui. Por que eu pertenço à Igreja Presbiteriana do Brasil? E não a Batista, não a Metodista, não a Assembleia de Deus. Esse é o ponto aqui. Mas Batista, Assembleia de Deus, Congregacional, todas são igrejas do Senhor. Todas elas, irmãos. O princípio que rege essas igrejas é o mesmo, é a Escritura. A forma litúrgica difere, mas mesmo assim a forma litúrgica está dentro dos padrões bíblicos. A forma de governo diverge, mas eles entendem e têm respaldo para aquela forma de governo também bíblico. Então a gente não pode desprezar nem Batista, nem Assembleia, nem Congregacional, nem uma igreja histórica cristã.